Bem-vindo à Toledo Med. Aqui, transformamos conteúdos complexos da medicina em aprendizado direto, estratégico e aplicável à prática clínica. Nossos resumos são focados nos temas mais cobrados do Revalida INEP e também do ENAMED, com raciocínio clínico e abordagem baseada nos principais protocolos. Sem enrolação, sem excesso de teoria desnecessária. A proposta é simples: acelerar sua aprovação e fortalecer sua base médica de verdade. Agora, vamos direto ao ponto. Hoje, na revisão estratégica da Toledo Med, nós vamos elevar o nível. Sejam muito bem-vindos, colegas, a mais uma imersão nossa de alto rendimento. E olha, o objetivo aqui hoje não é só passar o olho na matéria, tá? É blindar o seu raciocínio clínico para garantir a sua aprovação no Revalida. Animais peçonhentos? Bom, é aquele tema clássico que separa quem só decorou de quem realmente entendeu a fisiopatologia do negócio. Então vamos direto ao ponto. Foco, estratégia e, claro, medicina de precisão. Imagina a cena: o paciente chega lá na sua emergência com ptose palpebral e urina escura. Qual é o soro específico? Pois é, se você hesitou por um segundo que seja, você acabou de perder a questão. Nas situações de emergência reais e principalmente naquelas provas de alto nível que você vai enfrentar, o diagnóstico diferencial ele tem que ser automático, instintivo. E é exatamente essa clareza mental, essa agilidade, que a gente vai construir agora. Vamos começar pelo assunto que as bancas médicas mais amam cobrar: os acidentes ofídicos. É o nosso clássico duelo, jararaca contra cascavel. Você está vendo aí as diferenças visuais, né? De um lado a famosa jararaca, do outro a cascavel. Mas presta muita atenção num detalhe: a banca não quer formar zoólogo. Ninguém na prova vai te pedir para contar escama de cobra. O que dita a sua conduta lá no plantão e o seu acerto no gabarito é única e exclusivamente o exame físico desse paciente. A essência desse duelo é pura fisiopatologia, pessoal. Pensa comigo. O veneno botrópico, que é o da jararaca, ele literalmente destrói o local da picada. Ele tem uma ação proteolítica e coagulante, ou seja, ele consome os fatores de coagulação do paciente. Agora, o veneno crotálico, da cascavel, ele é bem mais furtivo no local da picada, mas ele é devastador de forma sistêmica. Ele tem ação neurotóxica e miotóxica. Resumindo a ópera, um destrói o tecido e faz o paciente sangrar, o outro simplesmente desliga os nervos e dissolve os músculos. É brutal. Vamos detalhar a jararaca primeiro. O grande achado, aquele que sela o diagnóstico botrópico na sua prova, é exatamente esse: um edema endurado que se instala super rápido, com uma dor intensa e sangramento local. É um quadro escandaloso, sabe? O membro incha muito, dói absurdamente e o tempo de coagulação, na maioria das vezes, vai estar alterado. Esse é o seu grande diferencial, maciço e totalmente visível. E aí, como é que a gente trata? Olha só, a dose do soro antibotrópico não é aleatória, tá? E, pelo amor de Deus, ela não depende do peso do paciente. Esse é um peguinha clássico de prova que muita gente ainda cai. A dose depende exclusivamente da classificação de gravidade clínica. Ponto. Um quadro leve, você faz 3 ampolas. Um moderado, ali entre 4 a 6. E o grave, aquele paciente com edema tomando conta de todo o membro ou já entrando em choque, exige 9 ampolas. Decorar essa classificação não é opcional, é inegociável para sua aprovação. Agora, a gente muda a chave para a ação da cascavel, o acidente crotálico. É um contraste total com aquela destruição toda da jararaca. Aqui, a picada quase não dói e não incha. Mas, confie em mim, é um erro fatal subestimar aquela perna aparentemente intacta. Algumas horas depois, o paciente desenvolve a clássica fascis neurotóxica, também chamada de fascis miastênica. Você vai notar a ptose palpebral bilateral, aquela pálpebra caída, a flacidez na musculatura do rosto e o paciente começa a reclamar de visão dupla. Ele fica com a aparência de quem está extremamente sonolento. Só que o que realmente mata no acidente crotálico não é a pálpebra caída. Esse veneno tem simplesmente o maior coeficiente de letalidade entre serpentes no nosso país por um motivo muito claro: a insuficiência renal aguda. Lembra que o veneno é miotóxico? Pois é, ele causa uma rabdomiólise intensa que libera mioglobina aos montes na corrente sanguínea, e isso vai literalmente entupir os túbulos renais do paciente. Aquela urina escura, cor de Coca-Cola, a famosa mioglobinúria, esse é o seu alarme de incêndio no plantão. Vamos colocar isso em prática com um cenário bem real de Revalida. Imagina o enunciado: trabalhador rural, picado no tornozelo, tem pouca dor local, mas aí ele apresenta mialgia difusa, diplopia e hematúria, que, na verdade, se você estiver esperto, sabe que é a mioglobinúria disfarçada ali. Esse combo, colega, ele garante o diagnóstico instantâneo de acidente crotálico. É pedir o soro anticrotálico na veia sem pensar 2 vezes. Antes da gente avançar, só um lembrete rápido daquele protocolo geral,
tá? Elevar o membro acometido, analgesia boa e o soro específico. Mas eu quero destacar aqui a hidratação vigorosa. Ela é absolutamente essencial para proteger os rins desse paciente da rabdomiólise crotálica. E olha, um aviso de quem já viu muita bobagem, tanto em prova quanto em porta de emergência, absolutamente nenhum torniquete. Fazer garrote só vai aumentar a necrose local e é uma conduta totalmente proscrita. Saindo das serpentes, a gente entra agora no espectro dos aracnídeos. E o raciocínio estratégico aqui exige que a gente contraste duas apresentações clínicas que são, literalmente, de mundos completamente opostos. Apresento a vocês Jalox ocellis, a nossa famosa aranha marrom. Ela é sorrateira, de hábitos noturnos, e logo ali ao lado, a Fonêutria, a aranha armadeira, que é extremamente agressiva e adota essa postura de defesa aí que é inconfundível. E onde está o segredo diagnóstico para o seu revalida? Tá exatamente no instante da picada. A picada da aranha marrom ela é bem insidiosa, praticamente indolor no momento em que acontece. O paciente muitas vezes nem nota que foi picado. Já a armadeira, bom, ela faz jus ao nome. A dor é imediata, é excruciante e irradia pelo membro todo. Então guarda isso. Início indolor aponta para marrom, agonia imediata aponta para armadeira. O grande perigo da aranha marrom é que aquele silêncio inicial se transforma numa verdadeira tempestade alguns dias depois. A lesão vai evoluindo para aquela famosa placa marmórea, que é uma necrose focal bem dolorosa e super difícil de cicatrizar. E nas formas mais graves, que a gente chama de forma cutâneo-visceral, ocorre uma hemólise intravascular maciça. E olha ela aí de novo, a insuficiência renal aguda aparecendo como a principal causa de óbito. É um veneno covarde que trabalha nas sombras. Por outro lado, lá no foneutrismo, com a aranha armadeira, a regra é muito barulho e pouca complicação sistêmica, exceto naqueles extremos de idade, né? Crianças e idosos. Portanto, o foco absoluto do seu tratamento e o que as bancas simplesmente adoram cobrar é a analgesia vigorosa. Fazer um bloqueio anestésico local é, de longe, a intervenção médica mais testada para esse tipo de acidente nas provas. E assim, a gente chega na terceira e última fronteira da nossa revisão, os escorpiões. É disparado o acidente peçonhento mais frequente no Brasil e aqui o seu foco absoluto, a sua prioridade máxima de atenção tem que ser o extremo risco à população pediátrica. Dá uma olhada nesse cara. Esse é o Titius cerulatus, o temido escorpião amarelo. Ele é o nosso principal vilão aqui. Ele quem causa os quadros clínicos mais severos e é o grande responsável pelas fatalidades que a gente infelizmente vê, especialmente entre as crianças. Existe uma dicotomia clínica que é essencial você entender. Em adultos saudáveis, a picada do escorpião geralmente não passa de um baita do incômodo. É doloroso, claro, mas sistemicamente benigno, classificado como um caso leve. Agora, em crianças menores de 14 anos, o jogo muda completamente de figura. O risco de uma evolução sistêmica rápida, gravíssima e letal é altíssimo. E essa evolução letal acontece por causa da chamada tempestade autonômica provocada pelo veneno. É uma descarga maciça, simultânea, nos sistemas simpático e parasimpático da criança. Começa com náuseas, uns vômitos profusos, evolui para muita sudorese, salivação excessiva, arritmias cardíacas e culmina no temido edema pulmonar agudo e choque. Preste atenção. Na presença de sinais sistêmicos, o soro antiescorpiônico é obrigatório e urgente. Vamos consolidar esse raciocínio com uma pegadinha clássica, daquelas que derrubam muita gente boa. Um menino de 7 anos é picado, chega no seu plantão com dor intensa, mas sem vômito, sem alterações cardíacas, apenas dor no local da picada. E aí, o soro é administrado imediatamente só porque ele é criança? A resposta é não. Se a clínica é exclusivamente local, a gente classifica como um caso leve. A sua conduta imediata, além de uma boa analgesia, óbvio, é a observação rigorosa desse paciente por pelo menos 6 horas. O soro, ele fica reservado apenas se houver alguma progressão sistêmica. E com isso, a gente fecha o nosso raciocínio de hoje. A grande pérola estratégica dessa nossa imersão é uma só. A clínica define o soro. Dominar o diagnóstico sindrômico é exatamente o que garante a sua precisão no plantão e a sua aprovação lá no Revalida. Na medicina de alto nível, não há espaço para achismos.
Revisar esses quadros e fixar muito bem as diferenças sistêmicas é a base fundamental para você manter o mais alto nível de performance. Fiquem firmes nos estudos e até a nossa próxima imersão. Se esse resumo te ajudou, já segue a Toledomed no Instagram ou Gorro Toledomed Score. Lá você encontra conteúdos diários e estratégias para o Revalida INEP e Enamed. Também conheça o nosso curso extensivo. As músicas, materiais complementares e todos os links citados estão aqui na descrição do vídeo. E claro, não esquece de deixar o like e aquele comentário maroto para fortalecer a comunidade médica que mais cresce no Brasil. Nos vemos na próxima aula.